bom, gente? Eu sou o Álvaro, professor do Departamento de Matemática Pura e Aplicada da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e hoje eu quero falar um pouco sobre o avanço da Covid-19, do número de casos, na cidade que é o epicentro nacional hoje, que é São Paulo, capital. Então vamos dar uma olhada aqui nesse gráfico. Esse gráfico aqui, ele representa o número total de casos confirmados por dia, começando ali no dia 23 de março, que é o primeiro dia que o site da prefeitura traz informações de casos de Covid-19 na cidade especificamente. E ele vai ser atualizado até ontem, dia 12 de maio, aí, quando a cidade registrou mais de 30 mil casos. É o primeiro dia que registra oficialmente 30 mil casos. Então, como eu disse antes, esses dados eles foram extraídos do boletim diário da prefeitura, então eles são os dados oficiais da capital. E quando eu peguei esses dados e plotei esse gráfico, gente, a minha primeira impressão foi de desorganização. A gente vê aqui períodos que nem aconteceu nessa semana, quase sem nenhum avanço da doença, e dali a pouco, pá, um salto. A gente vê esses calombos aqui no gráfico, olha só, eu consigo identificar uns 3 calombos, esse calombo aqui, esse calombo aqui, esse calombo aqui, esse calombo aqui, e aqui tem mais um. O que esses calombos estão indicando? Eles estão indicando represagem nos testes. Os testes chegam, começam a demorar para sair, dali a pouco eles vêm, pá, tudo num pelotão. Então, começa a avançar pouquinho o gráfico e dali a pouco avança um monte de uma vez só. Essa represagem, o que ela está indicando? Ela está indicando a dificuldade de testar um número tão massivo de pacientes. A gente sabe que está tendo subnotificação na cidade de São Paulo, uma subnotificação muito forte que vem da falta de capacidade de testagem. Então, não está se conseguindo testar nem os casos graves e muito graves. Quem dera testar os casos assintomáticos ou com sintomas leves. Então, uma coisa que o boletim traz, que eu achei até interessante, é que ele traz o número total de casos suspeitos da doença. Por exemplo, ontem estava 113 mil, mais ou menos 113 mil casos suspeitos de Covid-19 na cidade de São Paulo, contra aí 30 mil diagnosticados, 30 mil casos confirmados. Então a gente pode ver que a subnotificação pode ser 3, 4 vezes mais o número de casos. Isso subnotificação de casos confirmados. Mas eu dei uma olhada nessa série histórica também dos casos suspeitos e deu para perceber que a proporção entre casos suspeitos e casos diagnosticados vem decrescendo. Ou seja, a subnotificação provavelmente já foi maior. Hoje a subnotificação está menor do que já estava anteriormente. Mas a gente não pode não fazer uma análise por causa da subnotificação. A gente sabe que a subnotificação está aí, mas mesmo com ela a gente vai fazer uma análise e essa análise ela traz um recorte da realidade. Dá para ter uma noção do avanço da doença, que essa é o principal objetivo, mesmo com a subnotificação. Então vamos voltar aqui para o gráfico. Então, dito isso, aqui a gente pode dar uma olhada nos novos casos semanais e no percentual desses novos casos semanais. Aqui do dia 24 até o dia 31 e do dia 31 até o dia 7, olha a brutalidade que foi o aumento na cidade. 954 novos casos pode não impressionar, né? Porque essa semana a gente teve 8 mil novos casos. Mas só que 954 não é o número para a gente olhar. A gente tem que olhar esse número aqui. 197% de aumento em uma semana. Em uma semana, os casos triplicaram, pessoal. E não foi em uma semana, isso daqui não é uma exceção. Nessa semana aqui também teve aumento acima de 200%. Os casos mais que triplicaram daqui do dia 31 até o dia 7 de abril. Isso daqui é inadmissível, gente. Isso daqui é horrível. Daqui a pouco vocês vão ver o quão horrível isso significou para a cidade. Essas 2 semanas aqui
foram semanas imperdoáveis para a cidade. Isso daqui é dia 24 de março. Desde lá do dia 10 já se tinha noção da pandemia. A gente já estava vendo nessa data a Itália entrar em colapso. A gente já estava vendo o que estava sendo feito na China para evitar um colapso. Já era tempo de ter a conscientização da população nessas 2 semanas aqui. Claro que esse aumento registra atos anteriores, né? Mas só que isso daqui é imperdoável, pessoal. Isso daqui foi muito danoso para a cidade, essas 2 semanas especificamente. Nas outras semanas melhorou, mas não ficou bom. A única semana para mim que é admissível foi essa daqui. 35% de aumento em uma semana denota que, bueno, essa semana aqui, do dia 21 até o dia 28, foi uma semana com um contágio baixo. Isso daqui, claro, é de uns 10 dias antes. Então aqui do dia 11 até o dia 18 é que teve uma mobilização boa na cidade contra o avanço da doença, porque nas outras semanas aqui, 55%, 61%, 46%. Essa semana aqui está em 37%, mas eu acredito que vai subir um pouco, porque a gente sabe que tem esses casos represados aí. E olha só, que nem eu já falei, né? 8 mil novos casos, é 37% agora. Aqui, nessa semana, 35% de aumento, que não é muito diferente de 37%, era a metade do número de novos casos. Então a gente vê aí que o número de novos casos por semana está crescendo muito na cidade de São Paulo. E se continuar nesse ritmo, vai dar um problema ainda maior do que já está tendo. Mas vamos lá. Olha só nesse um mês, né, 5 semanas, um pouquinho mais do que um mês, o que aconteceu? Foi um aumento de 576%. Então eu estou excluindo essas 2 semanas aqui inadmissíveis e estou olhando só aqui do dia 7 até o dia 12, e o aumento foi lá de 576%, ou seja, praticamente multiplicou por 7, multiplicou por 6,76 entre o dia 7 e o dia 12. E agora, para vocês terem noção de como essas 2 semanas aqui foram ruins, eu vou colocar esse ponto aqui no gráfico. Esse ponto aqui seria um número razoável de casos, que é o número aqui dessa data, do dia 24 de março, se tivesse conseguido segurar a doença e chegar aqui nessa data, no dia 7 de abril, em 500 casos. Se tivesse feito isso, mesmo tendo esse percentual grande de aumento nessas 5 semanas, teria chegado em 3.272 casos, gente. É uma diferença muito grande. De 3.200 para 30 mil é uma diferença muito grande, é praticamente 10 vezes mais. E mais do que isso, é 27 mil pessoas a mais. É muita gente que poderia não estar com a Covid aqui hoje, gente. As famílias poderiam não estar sofrendo tanto, pessoal. Então, essas 2 semanas, elas estão cobrando o seu preço. Poderia estar em 3 mil casos. 3 mil casos já é alto. 30 mil casos é absurdo. E agora vem a pergunta, voltando aqui para a realidade e saindo de novo da realidade. Aonde que São Paulo quer chegar daqui a um mês? Daqui a 4 semanas, no dia 9 de junho. Vamos tomar como base essa semana aqui, que teve 35% de aumento. Para São Paulo conseguir chegar no nível de 35% de aumento semanal, vai ter que melhorar. Vai ter que fazer mais do que está fazendo. E olha o que acontece, mesmo com esse aumento razoavelmente baixo. 35% por semana vai indicar que no dia 9 de junho pode passar de 100 mil casos a cidade de São Paulo. O que quer dizer 100 mil casos quando a gente tem 30 mil casos já, né? Vamos pensar assim? Não vamos pensar assim. A taxa de mortalidade de São Paulo está sempre constante nos últimos tempos, pelo menos nas últimas 3 semanas, na faixa de 8%. E no dia 12 de maio tinha se registrado 2.430
óbitos. Se mantiver a taxa de 8%, no dia 9 de junho pode-se chegar a mais de 8.000 óbitos. A grande tristeza disso é que esses 8.000 óbitos são evitáveis. São evitáveis. A gente consegue diminuir drasticamente esses óbitos. A gente tem que observar as recomendações das instituições de saúde. Ficar em casa se puder. Se não puder ficar em casa, se tiver que sair de casa, beleza, mas usa a máscara corretamente, cobrindo o nariz e a boca. Mas vamos voltar. Então aqui, dia 9 de junho, isso se a taxa de mortalidade se manter aí na casa dos 8%. Porque a gente sabe que quanto mais pacientes tem, mais sobrecarga o sistema de saúde tem e maior é a taxa de mortalidade. Porque pessoas que com um tratamento adequado teriam se recuperado, deixam de se recuperar. Então, se chegar a 100.000 casos em São Paulo lá no dia 9 de junho, infelizmente eu acredito que a taxa de mortalidade vai estar acima de 8%. Mas, vamos lá, voltando para o gráfico dos casos confirmados. E aqui eu quero fazer essa pergunta. A grande questão é, e os casos ativos? Os pacientes recuperados? Por que isso é importante? Porque o número de casos ativos, pessoal, é o número de pessoas que estão precisando de atendimento neste momento. Esse é o número que mais importa para a prefeitura. Esse é o número que diz se chegou ou se não chegou num auge. O número de casos ativos, quando ele tem um pico e ele desce e começa a decrescer constantemente, é aí que a cidade pode dizer que chegou no auge, que o pior já passou. O pior é medido não nessa curva que eu estou apresentando até agora, ela é medido na curva dos casos ativos dia a dia. Então aqui, onde é que está esse dado? Eu procurei e não achei. Infelizmente, a prefeitura deve estar tendo uma dificuldade tão grande de lidar com esses casos que estão aparecendo, que o sistema de saúde ou não está conseguindo contar os pacientes recuperados, porque para tu dizer que um paciente é recuperado, ele tem que voltar no médico, ele tem que ter ficado sem sintomas por 14 dias, segundo as definições que a gente tem, porque não tem uma noção ainda do que é cura da Covid-19. Então, se a pessoa ficou sem sintomas durante 14 dias, se considera que ela está recuperada. Ou a prefeitura tem esses dados e não está informando. E aí eu não sei o que é pior, sinceramente. Espero que esteja com dificuldades de encontrar esses dados. Eles informam ali os casos recuperados que vieram de hospital de campanha, mas esses números são muito pequenos. Então, como é que a gente pode lidar com essa situação? A gente sabe que um paciente, depois do diagnóstico, em geral, não passa mais do que 7 dias, 10 dias internado e mais 2 semanas até finalizar o seu tratamento ficar assintomático. Então, aqui a gente pode pensar que todo paciente que entrou aqui no dia 23, depois de 20 dias está recuperado. E aqui eu coloquei recuperado entre aspas, porque os pacientes recuperados aqui eu já estou contabilizando os óbitos. O paciente ou se recupera ou vem a óbito. Então a gente pode pegar essa curva e transladar 20 dias para o futuro, e a gente sabe que aqui no dia 12 de maio a gente tem, no mínimo, 11.383 pacientes recuperados que vinham, se eu não me engano, dessa data aqui, do dia 22 de abril. Então a gente pega o número de casos totais menos o número de casos recuperados e dá o número de casos ativos. Então a projeção que a gente tem aqui é que atualmente tem na faixa de 19.000 casos ativos na cidade de São Paulo.
E aqui o que eu quero observar? Eu quero observar esses 10, 11 dias aqui. Esses 10, 11 dias aqui, a cidade teve o número de casos ativos sob controle, eles não aumentaram muito. Só que em seguida já começaram a aumentar e continuam aumentando. Isso daqui o que que indica? Indica que a cidade ainda está longe de atingir o seu auge. Tá, pessoal? Então, de novo, para baixar os números é cuidado pessoal. Para baixar os números, para evitar mortes, é cuidado pessoal. A gente tem que ficar em casa se puder. Se não puder ficar em casa, vai para a rua, mas vai protegido. Vai com a máscara, não deixa o nariz de fora da máscara. Isso daí não deixa a máscara no queixo, pessoal, tá? Por favor, vamos lá, vamos se cuidar, vamos cuidar os outros, vamos cuidar da nossa família, vamos cuidar da saúde do país como um todo, tá? Então é isso, obrigado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários e até a próxima.